Fala pessoal, beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal HoraPlay, o qual será um pouquinho diferente do usual, certo? Aqui eu vou fazer um vídeo entre aspas resposta ao vídeo publicado no canal Tolkien Talk, então vamos nessa! De início, meu propósito com este vídeo é expor meus contrapontos em relação aos argumentos sustentados no vídeo Galadriel Forte e Guerreira, o que Tolkien falou, TT Extra 221, os quais buscaram provar que uma Galadriel guerreira, como o que está sendo feito na série Os Anéis do Poder, ou como eu gosto de chamar aqui, Os Anais do Lacré, é viável na jornada da personagem durante as eras da Terra-média. Minha pesquisa fora feita indo nos livros citados no vídeo e estabelecendo uma síntese entre o material canônico e as coletâneas de contos e ensaios lançados após a morte de J.R.R. Tolkien. Irei soar um pouco redundante em certos momentos, pois quero destacar que a ideia principal, ou seja, de que a Galadriel guerreira na Segunda Era não foi sustentado pelos argumentos apresentados no vídeo do pessoal do Tolkien Talk. Lembrando que não sou e não me considero um especialista em Tolkien, apenas sou um entusiasta de toda a obra imaginada e executada pelo autor, a qual me enriqueceu como pessoa, me mostrando o quão importante é o zelo pela tradição na vida, quanto o respeito pela lore em uma obra de literatura fantástica. Também ressalto que não tenho qualquer tipo de desavença com ninguém e que meu propósito aqui é unicamente apresentar uma crítica exclusivamente aos argumentos e não a pessoas. Digo que é de suma importância também ver o vídeo em questão para poder entender os pontos apresentados aqui. Sem mais delongas, vamos nessa! Quero dizer que não gostei do fato do vídeo deles ter ficado indo e voltando nas fontes que eles usaram. Para mim, era mais plausível apresentar todos os argumentos de cada fonte antes de seguir para a próxima. Vamos então começar a nossa análise forense de Galadriel Guerreira. A primeira fonte do vídeo fala sobre o índice de nomes, onde destaca Galadriel como sendo uma das líderes da rebelião contra os Valar, liderando os Noldor, enquanto a segunda fonte se refere a uma carta que Tolkien enviou para a senhora Catherine Findlay no ano de 1973, destacando a disposição amazona e os feitos atléticos de Galadriel. Galadriel ter um porte de amazona e feitos atléticos não significa pegar uma espada completamente desfuncional das costas e almejar sangue em meio ao campo de batalha. Sim, Galadriel era uma das líderes na revolta dos Noldor, mas não era a única, ou seja, ela poderia ter um papel muito mais diplomático e administrativo durante esta sua carreira militar durante a Era das Árvores. Porém, pouco se sabe sobre a personagem Galadriel neste período, mas dado ao histórico e personalidade da personagem durante a sua vivência na Terra-média, Galadriel deve ter tido sim um papel muito mais diplomático, almejando fins com o mínimo de sangue derramado. Porém, em sua juventude, Galadriel tinha um orgulho que beirava a soberba. Tal característica pode ter sido o grande inimigo interno de Galadriel. A descrição da Amazona pode ser assimilado pela personalidade de Galadriel, mostrando que, se necessário, sim, Galadriel não hesitaria em lutar, porém, derramar sangue seria a última de suas atitudes. Porém, nada disso sustenta uma Galadriel guerreira, principalmente na Segunda Era, que é o que a Amazon quer fazer. As próximas referências utilizadas por eles se referem a algumas características físicas e comportamentais de Galadriel. Daí eu digo que sim, Galadriel era mais alta entre as mulheres elfas, porém
não faz sentido trazer altura para sustentar a ideia de que Galadriel seria uma guerreira na Segunda Era como a Amazon quer. Se a altura fosse um requisito, anões jamais seriam guerreiros. Já falei que o porte de Amazona e os feitos atléticos não sustentam uma Galadriel guerreira na Terra-média, e sim que, em último caso, ela iria combater seus oponentes de frente. O fato dela rivalizar com sábios e atletas não sustenta uma Galadriel guerreira, mas sim uma diplomata capaz de argumentar de forma decisiva tanto em debates contra sábios, assim quanto ter uma performance implacável em atividades atléticas. A etimologia donzela-homem por trás do apelido Newen é muito mais uma forma de respeito e reconhecimento de que Galadriel era tanto corajosa quanto capaz em comparação a qualquer um. Neste outro trecho, a gente tem Galadriel sendo orgulhosa, forte e voluntariosa. Bom, sobre o orgulho como o nêmesis de Galadriel e da força da princesa dos Noldor, eu já falei. Agora, quanto a ser voluntariosa, também não sustenta o envolvimento direto dela em conflitos armados durante a Segunda Era. Neste outro trecho, eles destacam outras características relacionadas à personalidade de Galadriel. E bom, sendo uma das líderes dos Noldor durante a Era das Árvores, possivelmente Galadriel somente iria para o campo de batalha caso Fëanor e Thingol, o primeiro e o segundo em comando na liderança dos Noldor, perecessem, dando a ela a alcunha de líder plena dos Noldor. Mas ela não o fez e parte para a Terra-média, não tendo qualquer vínculo com o fratricídio causado por Fëanor em Aqualonde. Pois no ocorrido, Galadriel lutava ao lado dos Teleri. Agora falando do trecho que foi retirado de The Nature of Middle-earth, bom, este livro, publicado em 2021, trata-se de uma seleção de ensaios e fragmentos das histórias elaboradas por Tolkien, ou seja, este livro apresenta rascunhos que o autor elaborava enquanto criava o legendário. Logo, tudo neste livro não pode ser considerado canônico necessariamente por serem rascunhos, que poderiam e que, em suma, foram modificados conforme a lore era estabelecida. Vejamos o próprio exemplo de Celeborn. Galadriel somente o conhece em Doriath, na Primeira Era, tempos depois do massacre em Aqualonde. Características como rebeldia aqui não são necessariamente argumentos fortes, por conta do livro ser uma coletânea de ensaios do autor que não carimbou isso como canônico e que não tornou tais aspectos da personalidade intrínsecas à de Galadriel. Vamos focar agora nos trechos retirados de Contos Inacabados de J.R.R. Tolkien. Assim como o livro citado anteriormente, Contos Inacabados também é uma coletânea de contos inacabados, elaboradas por Tolkien e compilados pelo seu filho, Christopher Tolkien, que por sua vez inseriu diversas notas falando sobre a congruência em relação a estes manuscritos. O conto, a história de Galadriel e Celeborn e de Amiraoth, referenciado no vídeo em questão, começa com um parágrafo que diz o seguinte, abre aspas, não há nenhuma parte da história da Terra-média mais repleta de problemas que a história de Galadriel e Celeborn, e deve-se admitir que há graves inconsistências embutidas nas tradições, ou, olhando o assunto de outro ponto de vista, que o papel e a importância de Galadriel emergiram apenas lentamente e que sua história sofreu contínuas readaptações. Fecha aspas. Logo, essas passagens não sustentam uma Galadriel guerreira na Segunda Era, pois aqui mesmo Christopher deixa claro que Galadriel, nestes rascunhos presentes em Contos Inacabados e também em The Nature of Middle-earth, se trata de ensaios iniciais dos quais estavam ainda lapidando o que iria se tornar a Galadriel que conhecemos no cânone. Indo para os trechos que eles tiraram de O Silmarillion agora,
Aqui não há apresentado qualquer indício de que Galadriel entrou em combate, apenas que ela foi uma das quais liderou os Noldor durante uma jornada tortuosa junto de Fingolf e Finrod, mostrando o quanto que a virtude da fortaleza é presente em Galadriel. Já no outro exemplo, mais uma vez, não foi sustentado uma Galadriel guerreira e ativa em campo de batalha durante os eventos da Segunda Era, como está sendo feito na série. Aqui a gente consegue ver muito mais uma reflexão sobre a vinda dela para a Terra-média, guiada tanto por seu orgulho, o que já tratei aqui anteriormente, quanto pela vingança contra Morgoth. Destaco o amadurecimento de Galadriel durante as eras, que resultou no que vemos em O Senhor dos Anéis. Uma Galadriel sábia, acolhedora e que discursa escolhendo suas palavras com esmero. E esta personalidade foi o resultado de milênios de reflexão e penitência da personagem que, em seu ápice, teve uma batalha final contra o seu orgulho ao ser tentada pelo Um Anel oferecido por Frodo. Ela vence este sentimento e assimila a sua soberba, se libertando, se perdoando e atingindo um alto grau de redenção plena, a qual faz ela deixar a Terra-média rumo a Valinor. Tal jornada pode fazer um paralelo com a conclusão de propósito, redenção dos pecados, morte carnal e transcendência da alma em nossa própria realidade. E aqui vale uma breve curiosidade. A Amazon não detém qualquer direito sobre as obras O Silmarillion ou Contos Inacabados, ou seja, a Galadriel guerreira deles não pode ser sustentado por nada que aconteceu na Era das Árvores ou em qualquer outro fator presente nestes livros. Então vamos falar agora de um trecho retirado de um livro que eles têm sim direito, que é O Senhor dos Anéis. E no que for apresentado no vídeo do TT, tenho que dizer que, primeiro, que ser governante não significa pegar uma espada e partir para o vamos ver quando não há necessidade. Esta passagem dá muito mais a impressão de que Galadriel é exímia regente do exército disposta a defender seu território com excelência. Agora, nada disso sustenta uma Galadriel de armadura, espada na mão, almejando sangue nos eventos da Segunda Era. Sem falar que este trecho em específico se passa depois da queda da Torre Sombria e da derrota de Sauron. Ou seja, isso aconteceu também depois que Galadriel teve a sua redenção. Ou seja, se ela retornasse agora em batalha para o seu orgulho, ela teria perdido todo o significado de sua redenção e não faria sentido ela retornar para Valinor. E outra coisa, no vídeo foi dito que Galadriel queria sentir o calor da batalha ao derrubar os muros de Dol Guldur, quando o propósito do texto fala que ela o fez para poder purificar a floresta. Lembro que Galadriel não teve presença direta nos grandes conflitos durante as eras na Terra-média. Porém, de forma sutil e simbólica, ela chegou a auxiliar Eor e Elfiodd. Olha, gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Por isso que eu coloquei eles aí na tela. Perdoa o Quenya do Jorgeta, tá bom? Ela os auxiliou com uma névoa branca, que os protegeu de serem avistados pelas forças de Sauron em Dol Guldur, possibilitando que ambos chegassem nos campos de batalha em Celebrant. Agora falando do paralelo entre Nossa Senhora e Galadriel, Tolkien era totalmente contra alegorias, sendo o paralelo entre Galadriel e Nossa Senhora puramente simbólico. Nesta carta, Tolkien se refere a Galadriel como uma penitente, ou seja, uma pessoa que carrega culpa ou remorso em relação a eventos passados e que se arrependeu e que busca redenção. Logo, eu recapitulo tudo que já fora dito por mim aqui. Minha análise sobre o histórico da Galadriel é que ela fora uma exímia e talentosa figura em Valinor, tendo grande respeito tanto pelos seus conhecimentos quanto pelos seus feitos atléticos e pela sua beleza, e que sim, desempenhou uma carreira militar e que partilhou da vontade de vingança contra Morgoth.
Porém, ela sai de Valinor e ruma para a Terra-média visando estabelecer o seu reino. E como penitência pelo seu orgulho e pela possível culpa que ela carrega pelos eventos da Era das Árvores, Galadriel também recusa o perdão dado a ela, assim como o convite para retornar a Valinor, por justamente não ter tido parte no fratricídio em Aqualonde, passando a dedicar a sua vida a governar Lothlórien ao lado de Celeborn, assim como acolher e aconselhar aqueles que virão ao seu encontro. Ou seja, a grande luta de Galadriel foi contra o seu orgulho e a guerra decisiva contra este fora decorrido durante a tentação do Um Anel que foi oferecido por Frodo. Neste momento, Galadriel vence seu orgulho e o assimila, ela se perdoa e conclui o seu propósito na Terra-média. E depois que ela orienta Frodo e que Sauron é derrotado e que ela deixa lá as coisas um pouquinho mais organizadas, ela retorna para Valinor. Concluindo, como for analisado, nenhum dos argumentos e citações dos livros sustentou uma Galadriel guerreira e ativa durante a Segunda Era ou qualquer uma das eras que se passa na Terra-média, tanto pelas passagens serem de livros que compilam ensaios e rascunhos e que refletem mais uma Galadriel guerreira em sua juventude na Era das Árvores antes dela vir para a Terra-média. Livros dos quais a Amazon não possui direito, ou seja, que não pode ser usado para sustentar a Galadriel guerreira nesta versão que eles estão fazendo, que a gente sabe muito bem que é deturpada e ofensiva, não somente para a fanbase, mas para o próprio autor, do qual eles falam: estamos fazendo algo melhor que Tolkien. E boa parte dos produtores e das pessoas que estão envolvidas na série estão sustentando que Tolkien era preconceituoso. E isso é um crime. Me deixa triste ver que o vídeo inteiro tenha encarnado uma análise sofista visando sustentar uma mentira através do uso de material verídico que fora manipulado com relativismo sobre os ensaios e esboços primários que não refletem o cânone do legendário de Tolkien. Claro que o propósito deles era amenizar as críticas em cima da versão deturpada da personagem Galadriel presente na série Os Anais do Lacrer, a qual mostra uma personagem completamente sexualizada, descaracterizada e deturpada da versão presente no imaginário original proposto na mitologia tolkieniana. E aqui fica meu convite, caso você tenha argumentos pró ou contra a questão da Galadriel guerreira na Segunda Era, por favor, sinta-se à vontade para se expressar no campo dos comentários. Espero ter trazido um contraponto claro que possa ter agregado mais conhecimento sobre a personagem da Galadriel e como a série da Amazon destrói por completo todo o significado e essência desta personagem, assim também como toda a essência da Terra-média. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar o projeto HoraPlay, se inscreva no canal, torne-se um da hora, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês em nosso próximo encontro. É isso aí, valeu, falou e até mais!